Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal. Sou Tamiris Formagini, psicóloga clínica especialista em TCC, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitivo da Depressão, de Aaron Beck. E agora nós vamos entrar em um capítulo muito sensível clinicamente, né? Muito importante. Lembrando que nós estamos utilizando a primeira edição, porque a primeira edição foi aí o Aaron Beck, um dos principais autores. Segunda edição, apesar do nome do Aaron Beck estar ali como contribuinte deste livro, ele aparece mais como um coautor, né? Porque quando o livro foi publicado, em 2025, o Aaron Beck ele já tinha falecido desde novembro de 2021. Então, gente, esse capítulo é um capítulo muito sensível. No nosso trabalho, né, como psicólogos clínicos, como terapeutas cognitivos comportamentais, que é o capítulo 10 da primeira edição, que vai falar sobre as técnicas específicas para o paciente suicida. Como aqui, né, é uma aula com, nós vamos falar de técnicas para ajudar pessoas neste momento, prevenir pessoas nesse momento, acredito que não tenha problema a utilização do termo, mas, gente, por questão de um cuidado, né, eu vou falar pacientes em situação de risco ou pacientes talvez autolesivas, para evitar ficar falando a palavra em si, tá bom? Só por causa da questão do algoritmo, mas aqui nós vamos falar sobre esse paciente que está em risco aí de vida, com técnicas cognitivas, como nós vamos poder ajudar esses pacientes, tá bom? Capítulo 10 aqui na primeira edição. Na segunda edição, deixa eu só confirmar, na segunda edição, capítulo 9, que vai estar acompanhando aqui, tá bom? Então, até aqui, gente, o Beck, ele já nos mostrou como a terapia cognitiva organiza o tratamento da depressão a partir da identificação de pensamentos automáticos, dos sintomas alvos, das técnicas cognitivas, das comportamentais, primeiro comportamentais, depois falamos das cognitivas, e também falamos do trabalho com a forma, né, como o nosso paciente vai interpretar a si mesmo, o mundo, o futuro, tríade cognitiva. Então, agora, esse modelo ele é levado para um ponto de maior urgência clínica, porque aqui, quando há esse risco, nós não temos tempo, né? A gente não está falando aqui de um sofrimento depressivo intenso. Nós estamos falando de uma situação em que a desesperança, a rigidez cognitiva, a sensação de ausência de saída podem exigir uma intervenção imediata, cuidadosa e muito bem formulada. E aqui, gente, é muito interessante falar sobre isso, porque muitos profissionais travam quando chega esse paciente. Muitos profissionais têm medo de abordar esse tema com o seu paciente. Muitos profissionais não sabem o que fazer, ficam completamente perdidos aqui, tá? Então, é um capítulo muito delicado e um capítulo extremamente importante. Este capítulo e o próximo, tá? O próximo também vai falar sobre a entrevista com esses pacientes de risco, de como fazer isso aqui, tá? Então, o primeiro ponto importante deste capítulo é que Beck ele não trata o paciente de risco com alguém simplesmente impulsivo. Então, não é um comportamento impulsivo que, eu tive, vou fazer e pronto, acabou, né? E Beck também ele não trata como alguém que deve ser apenas contido ali, né? Então, eu não tenho que simplesmente conter este paciente que ele não faça o ato, mas ele compreende essa intenção, lembrando, gente, de que eu tô falando para evitar falar a palavra em si, tá? Então, aqui, ele como profissional, como terapeuta aqui, ele compreende essa intenção dentro da própria lógica cognitiva da depressão. Ou seja, esse desejo de tirar a própria vida, né, não aparece de maneira isolada. Costuma estar ligado a uma forma extrema de desesperança, conclusões rígidas sobre o futuro, aquela percepção de que o sofrimento não tem mais solução e aquela ideia de que não existe alternativa possível. E isso é muito importante porque vai mudar o modo como nós, profissionais, escutamos o nosso paciente. Então, em vez de a gente lidar apenas com o comportamento de risco, a gente precisa compreender o sistema de crenças que torna aquele comportamento para o paciente aparentemente lógico naquele momento. E a gente sabe que não é uma lógica saudável nem realista, mas é uma lógica interna que precisa ser compreendida para ser trabalhada, porque para o paciente naquele momento aquela lógica que ele tem é a lógica que mais faz sentido para ele naquele momento, tá? Então, Beck, gente, é muito interessante que o comportamento aqui, né, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento de risco, ela não quer realmente
eliminar-se ali, né? Ele quer uma solução para o problema. Então, a gente precisa entender aqui. Então, Beck, quando ele começa esse capítulo, ele começa chamando a atenção para a avaliação de risco. E esse ponto é fundamental porque o terapeuta, né, o profissional, não pode pressupor que o risco está ausente apenas porque o paciente não fala espontaneamente sobre isso. E também a gente não pode tratar toda a manifestação também como se tivesse o mesmo nível de gravidade. Então, gente, aqui é um cuidado. Se o paciente fala, não significa talvez que está grave demais. E se o paciente não fala, também não significa que está leve demais. A gente precisa fazer essa avaliação. E a avaliação, ela precisa ser ativa, direta e contínua. Ela não começa agora e termina daqui a pouco. Então, na primeira edição, Beck ele já destaca a importância de avaliar essa intenção, esse comportamento de risco e de observar a desesperança como um elemento central. E isso é muito coerente com toda a teoria cognitiva da depressão, porque a desesperança é uma expressão direta da tríade cognitiva. Então, o futuro é percebido como fechado, a própria pessoa ela se percebe sem recursos e o mundo ele parece incapaz de oferecer qualquer mudança significativa. E aí, quando esses três elementos se combinam de forma intensa, o risco aumenta. Então, gente, perceba que o que o Iron Beck está falando, nós estamos falando do paciente depressivo, né? O livro é todo a terapia cognitiva da depressão. Então, a gente não está falando de pacientes com outros transtornos, estamos falando de como é o funcionamento do paciente com depressão. Mas nós também podemos aplicar essa mesma lógica, tá bom? Claro que com os ajustes necessários para qualquer outro transtorno que o paciente ele tenha esse comportamento de risco também. Então, a ideia da intenção do comportamento aqui como um contínuo também é essencial. Então, Beck ele não trabalha com aquela visão simplista de que ele tem ou não tem risco, não é dois extremos, ou ele tem ou não, ou ele vai cometer ou ele não vai cometer. Mas Beck ele mostra que existe gradação. Então, eu posso não ter e pode aparecer, eu posso ter um pouquinho isso e aumentando a cada dia, eu posso não ter isso simplesmente não aparece nunca, ou talvez eu tenho e isso vai diminuindo. Então, tem uma gradação, tá? O paciente ele pode apresentar pensamentos passageiros, pode ter o pensamento de desaparecer, ele pode ter uma ideação mais persistente, ele pode estar mais próximo da intenção, ou pode apresentar um risco mais agudo. Então, clinicamente, isso é muito importante porque impede duas falhas opostas, que é minimizar os sinais relevantes ou tratar também todos os pacientes da mesma maneira. Então, essa avaliação, ela precisa diferenciar intensidade, frequência, controle, desesperança, acesso a alternativas, né, acesso aos meios ali, capacidade de pedir ajuda. Tem pessoas, ele pode pedir ajuda também, né, como que é a rede de apoio, presença de impulsividade, isolamento, e aí, como eu falei, apoio disponível, né? Como que é a rede disponível ali, a rede de apoio. Tem pessoas, tem médico, tem vizinho, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem terapeuta, né? Gente, eu utilizo muito o termo terapeuta aqui, porque lembrando, Iron Beck, ele não era psicólogo, tá bom? Iron Beck, ele era médico, então, quando ele criou a terapia cognitiva, ele era terapeuta. Beck nunca foi psicólogo aqui, tá bom? Então, por isso eu utilizo muito a palavra terapeuta para referir a essa abordagem, que foi o que o Beck criou, que foi de onde partiu aqui a terapia cognitivo-comportamental. Então, aqui a gente ainda está falando da terapia cognitiva de 1979, na criação deste livro. Então, até este momento, a gente ainda nem trabalhava com a terapia cognitivo-comportamental que hoje nós temos, que vai modificar um pouco nessa segunda edição, mas depois eu vou trazendo aqui essa alteração da segunda edição para gente. Então, essa gradação nos ajuda, né, enquanto profissionais, a decidir se o trabalho ele pode seguir em manejo ambulatorial, se precisa ali de um maior monitoramento, se a rede de apoio precisa ser acionada ou se há necessidade de um encaminhamento mais intensivo. Outro ponto forte da primeira edição é a exploração dos motivos do comportamento de risco aqui. Então, aqui novamente, Beck ele não está pedindo uma investigação só para preencher protocolo, tá? Então, a ideia é entender o que esse ato, o que esse comportamento representa cognitivamente para aquele paciente. Então, para alguns,
pode parecer como uma tentativa de escapar daquela dor que ele percebeu como interminável. Para outros, esse comportamento pode ser uma forma de encerrar aquela sensação de fracasso, culpa, humilhação ou abandono. Para outros ainda, pode estar ligado à crença de que são um peso para outras pessoas. Então, aqui nós precisamos compreender qual é o significado que está sustentando, né, aquele comportamento de risco, aquela intenção. E às vezes, gente, lembrando aqui que pode talvez não ser um comportamento de risco, pode ser a intenção do comportamento. Então, se você não avaliar, se você não investigar, a intervenção ela pode ficar superficial, porque você pode tentar combater o risco ali sem tocar na crença que torna aquele risco psicologicamente coerente para o paciente naquele momento. Então, a gente precisa estar investigando. E aqui, gente, é um ponto muito delicado, mas muito importante, que o paciente com esse comportamento, frequentemente ele está preso a conclusões que parecem absolutas, né? Então, ele não vê alternativas ali para o sistema cognitivo dele, ele está totalmente fechado em torno de uma leitura única. Então, ele é 880, ele está aqui rodeado de crenças centrais, e aí crenças centrais são consideradas para o paciente como verdade absoluta, aquilo que é ou não é, aquilo que é 880 não tem meio termo, né, para o paciente. Então, Beck, ele mostra que o nosso trabalho precisa abrir este sistema, precisa mostrar ali que tem um contínuo, né? Então, aqui seria ajudar o nosso paciente a examinar a validade das conclusões que, neste momento, parecem indiscutíveis. Então, quando o nosso paciente ele acredita que não há saída, nós precisamos ajudá-lo a investigar essa afirmação como uma conclusão e não apenas como um fato. Então, às vezes ele vai achar ali, olha, é isso é um fato. Não, isso é uma conclusão. Então, vamos investigar isso para a gente ver se realmente é um fato ou não. Porque enquanto uma conclusão, a gente só tem uma interpretação, né? E a gente tem várias outras conclusões, outras interpretações. Então, nós vamos trabalhar muito com questionamento socrático. Então, que evidências sustentam essa conclusão? Que evidências foram deixadas de fora? Que possibilidades ainda não foram consideradas? Que situações anteriores contradizem essa certeza, né? Que pequeno intervalo de tempo ali pode ser tolerado enquanto outras alternativas são examinadas? Então, a gente precisa estar investigando isso. Nós vamos utilizar muito questionamento socrático com esses pacientes para levá-los a uma reflexão. Lembrando, gente, nós não temos a resposta, nós não temos a solução. Nós vamos acolher e levar o nosso paciente ali através do questionamento socrático a uma solução, né, mais saudável ali para ele. Então, a primeira edição, ela também vai nos apresentar a ideia de inclinar a balança contra este comportamento, e esse é um dos pontos talvez mais importantes deste capítulo, porque vai mostrar que o profissional ele não trabalha apenas tentando retirar essa ideia à força, né? Então, nós vamos trabalhando aqui, aumentando o peso das razões para viver, das alternativas, das possibilidades de mudança, das conexões, dos pequenos elementos que podem sustentar o paciente enquanto a crise passa. Então, ele está aqui com um risco pesadíssimo. Então, a gente começa a mostrar que, apesar dos lados ruins, apesar das coisas ruins, a gente tem coisas boas acontecendo. Apenas a gente vai mudando o foco. Perceba que eu não estou trocando o negativo e colocando algo positivo. Só estou mostrando para ele que tem coisas boas. Ele só não está olhando. Ele está olhando apenas com a lente da depressão. E a lente da depressão, ela só vai focar aqui nessas questões ruins, tá? Então, essa imagem da balança, ela é muito clínica, porque ajuda o paciente, né, a reconhecer que ele está vivendo uma ambivalência ali. Então, existe sim o sofrimento intenso, existe aquele desejo de interromper este sofrimento, mas também podem existir vínculos, valores, dúvidas, medos, responsabilidades, possibilidades futuras, momentos de apego à vida, porque ele não quer acabar com a vida, ele quer interromper o sofrimento. Então, nós vamos mostrando para ele que tem outras maneiras de interromper este sofrimento. Só, gente, que não é falar não, tá? Não é simplesmente falar, isso não é a solução. Não, nós precisamos mostrar para ele. Porque ouvir que não é a solução, provavelmente ele já ouviu de várias pessoas. Ele já sabe disso. Só que ele não vê outra saída. Então, a gente precisa ajudar o paciente a acessar este outro lado da balança.
principalmente quando a desesperança estreita essa atenção apenas para a dor, né? Quando o filtro dele está tão ali, a lente dele está tão focada na depressão, ele está tão olhando com o olhar, com os óculos da depressão, a gente vai mostrando que tem um outro olhar também aqui para o nosso paciente. Então, neste ponto, a segunda edição, ela vai aprofundar muito a organização contemporânea do manejo. Então, ela vai manter a lógica da primeira edição, mas coloca mais ênfase em estratégias de segurança, preparação para a crise. Então, a ideia do plano de segurança aparece como uma atualização muito importante, porque hoje, né, em 2026, nós sabemos que em momentos de crise intensa, o paciente ele pode ter dificuldades de lembrar ali as alternativas, de raciocinar com flexibilidade, talvez de buscar ajuda espontaneamente. Então, em vez de a gente depender de improvisação ali no momento de um maior sofrimento, a gente vai construindo previamente, junto com o nosso paciente, um conjunto de passos simples e acessíveis ali para que ele consiga atravessar a crise. Então, perceba que isso não está substituindo a avaliação clínica, não está eliminando a responsabilidade do profissional, mas está organizando os recursos do próprio paciente ali para que ele não fique sozinho com a própria desesperança quando ela começar a aumentar. Um ponto muito importante aqui que essa edição ela deixa muito claro para a gente que plano de segurança não é a mesma coisa do contrato de não suicídio, tá, gente? Isso é muito importante a gente entender isso. Por quê? Eu nem gosto da ideia do contrato. O contrato, gente, ele tende a ser uma promessa e é muito frágil, por sinal. Enquanto o plano de segurança é uma ferramenta ali concreta de enfrentamento. Então, contrato e o plano de segurança não tem nada a ver uma coisa com a outra. O plano de segurança, que não é o nosso objetivo aprofundar sobre o plano, mas se a crise vier, para quem que você vai ligar? O que que você vai fazer? Você vai se afastar dos objetos? Você vai ligar para alguém? Você vai sair daqui? Você vai fazer uma caminhada? Você vai fazer uma corrida? Né? Você me liga, vai ligar para o seu psiquiatra? Vai... Não sei, é um plano, uma ação que ele vai fazer, tá? Agora, o contrato não. O contrato é eu, fulano de tal, te prometo que eu não vou fazer isso, eu tenho um acordo, um combinado com você. Então, perceba que é a diferença, tá? Então, o contrato vai ajudar, o plano de segurança vai ajudar o paciente a reconhecer os sinais de alerta. Então, quando a crise vem, a vontade vem, quais são os sinais de alerta? Ele vai ajudar também a usar estratégias previamente combinadas. Qual que foi as estratégias? Respirar fundo, fazer meditação, ouvir uma música, fazer uma caminhada, correr. Isso aqui, gente, tudo é combinado com o paciente, aquilo que faz sentido para aquilo que você está trabalhando com o seu paciente, tá? Vai procurar pessoas de confiança, vai acionar profissionais quando for necessário, ligar para o CVV, vai ligar para para o SAMU, talvez, vai no hospital. Então, procurar uma ajuda real ali para aquela situação. Então, perceba que o foco não é produzir uma obediência, mas ampliar as opções ali para o seu paciente. Isso vai conversar diretamente com a lógica cognitiva. Então, quando o paciente ele está em crise, a atenção dele fica estreitada. A capacidade de resolução de problemas dele vai diminuir, vai cair, né? A saída deste comportamento de risco pode parecer uma alternativa como única ali. Então, o plano de segurança entra aqui para reabrir caminhos em um momento em que a mente tende a se fechar. Agora, o contrato, gente, é um acordo. E aí, se o paciente ele não cumpre esse contrato, né? Se ele tem aquela vontade intensa e ele fala que com você que não vai ter tal comportamento que pode levar a esse comportamento de risco, ele vai se sentir muito mais culpado, porque se o desejo vem, se aquela crise vem, ele se sente culpado, ele se sente pior do que ele estava antes, porque ele te deu a palavra e agora ele não consegue cumprir a palavra. Então, perceba que o contrato de vida, gente, pode reforçar crenças negativas muito maiores que antes talvez não estavam ali, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com certos contratos que a gente vai fazer com o seu paciente, com aquilo que você faz, porque às vezes você quer ajudar o seu paciente e você acaba reforçando um comportamento desadaptativo naquele momento. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado para tomar algumas decisões, tá?
Outro avanço importante da segunda edição é a ênfase em ganhar tempo, e essa expressão é clinicamente muito relevante, porque numa crise ali, o objetivo inicial nem sempre é resolver os problemas da vida do paciente naquele momento. Gente, eu gosto muito da expressão que eu ouvi uma vez de um profissional aqui no YouTube, que eu gosto muito, né, Diego, ele fala assim, que quando a floresta tá pegando fogo, primeiro a gente apaga o fogo, para depois a gente procurar culpados. Então, no momento da crise, você não vai preocupar em resolver o problema, você vai apagar o fogo ali, tá? Que é abaixar a crise, né? Ajudar a diminuir, ajudar a acalmar. Por isso que a gente fala ênfase em ganhar tempo. Então, o objetivo imediato, às vezes, é ajudar a atravessar essa onda de desesperança sem agir a partir dela. Então, isso dá um tempo aqui para que aquela emoção diminua, para que a cognição fique menos rígida, para que a rede de apoio seja acionada e para que soluções mais amplas possam ser construídas. E esse ponto é muito coerente com o que Beck fala, né? Então, a intervenção cognitiva, ela começa com uma pequena abertura temporal, uma pequena dúvida naquela certeza depressiva, uma pequena possibilidade de esperar antes de concluir que nada pode mudar. Então, não precisa de uma grande mudança profunda logo de início. Você precisa colocar aquela faísquinha ali de esperança, aquela faísquinha de motivação para a gente fazer o nosso paciente a sair daquela inércia total, para ele entender que aquilo ali não é a única solução, né? Ele tem certeza que aquilo é a solução, então a gente começa a colocar uma dúvida para mostrar que, olha, existe outras alternativas, não é 8 ou 80, não é sim e não aqui. Tem várias possibilidades aqui, olha, tem um contínuo aqui na vida acontecendo, né? Você só está olhando para este lado por causa das lentes da depressão. E a gente mostrar isso de uma maneira socrática, tá? Mostrar que são as lentes da depressão, para também não colocar a culpa no paciente, porque muitas das vezes você pode falar e colocar ali a culpa no paciente. Então, muito cuidado com isso. A segunda edição, ela também traz recursos como cartão de enfrentamento, kits de esperança, que atualizam a lógica já presente na primeira edição. Então, a função desses recursos é manter disponível, fora da sessão, lembretes simples, concretos, acessíveis de alternativas cognitivas e comportamentais. Então, gente, é muito interessante isso aqui, porque a sessão é muito pequena, 45 minutos, 50 minutos, que você gaste mais, que você gaste 1 hora e meia. A sessão ela é muito pequena. A vida, ela acontece fora da sessão. Então, esses recursos vão ajudar o seu paciente lá fora, no dia a dia, no trabalho, na casa, na família, quando você não está presente. Então, esses recursos podem conter ideias que o paciente ele tende a esquecer durante a crise, razões para tolerar ali o momento, estratégias de enfrentamento, formas de pedir ajuda, lembretes que a intensidade do desejo pode oscilar, então às vezes agora ela está alta, mas ela pode passar. Então aqui o ponto central não é o objeto em si, você pode utilizar o recurso que fizer mais sentido para o seu paciente, mas o importante aqui é a função cognitiva, que é interromper a ruminação, reduzir o estreitamento atencional e oferecer ao paciente algo preparado ali em um momento de maior estabilidade para ser usado quando o sofrimento estiver mais alto. A primeira edição, ela também vai chamar a atenção, voltando lá na primeira edição, né? Lembrando, o objetivo é estudar a primeira edição, mas a gente vai fazendo esse paralelo com a segunda edição por conta do tempo, né, gente? 1979, 2025. Então, a gente aqui tem 46 anos, né, de diferença de um livro para o outro, é muito tempo, então a gente vai fazendo esses paralelos, muita coisa da segunda edição a gente já está atualizado, a gente já está familiarizado, cá na primeira edição muita coisa foi mudado, muita coisa foi editado, então a gente vai fazendo esse paralelo, trazendo para a nossa realidade hoje, tá? A primeira edição, ela também chama atenção para o aumento dos desejos deste comportamento durante a terapia. E aqui, gente, é um ponto muito realista, um ponto muito importante para a gente ficar atento, tá? Porque Beck, ele não idealiza o tratamento como se, uma vez agora iniciou a terapia, então o risco vai diminuir de forma linear. Não, gente, o risco pode oscilar, né? Às vezes, quando você tocar num tema doloroso, quando talvez enfrentar uma perda ali, né? Ou perceber dificuldades, ou entrar em contato com crenças muito rígidas, o paciente ele pode aumentar ali, ter um aumento temporário da desesperança. Então, gente,
a gente precisa entender que isso pode oscilar na terapia. Então, não é porque iniciou a terapia que tudo vai se transformar, vai ser mil maravilhas, vai ser maravilhoso. A gente precisa esperar essas oscilações, principalmente quando nós trabalhamos com pacientes depressivos, tá? Porque já isso faz parte do transtorno em si. Mas também não significa que, meu paciente aumentou o risco, então agora a terapia falhou, fracassei, eu tô fazendo tudo errado. Não, gente. Significa que a gente precisa monitorar o risco ali com seriedade, né? Ajustar o foco da sessão e, quando necessário, priorizar a estabilização e a segurança antes de seguir ali com outros temas. Então, o que eu falei no início, eu não vou avaliar o risco hoje e simplesmente ignorar o resto do tratamento agora. Não, eu preciso estar sempre avaliando. Mas Tamires, o meu paciente ele não apresenta risco, eu vou continuar avaliando? Vai continuar avaliando, porque seu paciente ele já apresentou este risco no passado. Então, não é que seu paciente vai apresentar este comportamento, vai fazer isso de novo, mas a gente precisa monitorar para a gente ver realmente se está tendo uma evolução, ou se o seu paciente está estagnado, ou se ele está piorando. Então, a gente precisa avaliar, a gente precisa estar atento para a gente realmente conseguir ajudar o nosso paciente ali, tá? E esse ponto é muito importante para quem está estudando este livro hoje, né, aqui em 2026, porque, gente, na nossa prática clínica, a gente precisa tolerar falar sobre este comportamento de forma direta, de forma responsável e sem pânico, né? Evitar o tema não vai proteger o paciente, ao contrário, você pode deixar talvez intacto ali um sistema fechado de desesperança. Ao mesmo tempo, se você falar de maneira invasiva, moralizante, a gente precisa tomar muito cuidado para não moralizar, né? Ou talvez desesperada. Se você falar assim, você não vai ajudar. Então, essa postura cognitiva vai exigir presença, clareza, avaliação, colaboração. A gente precisa também poder perguntar, escutar, formular, intervir, sem transformar a sessão em uma disputa de controle. Então, o objetivo aqui não é vencer uma discussão com o seu paciente, mas ajudar o nosso paciente a recuperar possibilidades onde ele só está enxergando esse fechamento, onde ele não está enxergando nada, porque agora ele só está olhando com a lente da depressão. Então, a gente precisa mostrar, tirar essa aqui para que ele olhe, para que ele veja um mundo de possibilidades. Gente, aqui, onde eu foco, aumenta. Por exemplo, aqui na telinha, vocês estão vendo só essa parte aqui, que é a parte que eu foquei para vocês verem. Mas a minha sala tem aqui, várias coisas acontecendo. Fora da minha sala tem um mundo de possibilidades lá fora. Mas aquilo que foca aumenta. Então, é a mesma coisa. A pessoa está focando só na depressão, a pessoa está focando só naquele problema, mas tem um mundo de possibilidades fora da depressão, né? Então, ali tem uma pessoa real, com problemas reais, mas também tem uma pessoa com várias outras questões que precisam de atenção, que talvez estão sendo negligenciadas. Então, a gente vai mostrar para esse paciente que tem um mundo de possibilidades, quando ele aprende a olhar sem a depressão, né, com um olhar diferenciado. Então, a gente não vai olhar para o paciente deprimido, a gente vai olhar para o paciente que tem a depressão, tá? Então, perceba que é diferente o paciente que tem a depressão ou o paciente deprimido. Porque quando eu falo paciente deprimido, eu falo da personalidade, eu falo de quem ele é. E ele não é essa pessoa, ele é uma pessoa que está em um sofrimento agora, neste momento. Talvez que ele esteja nesse sofrimento há 10, 20, 30, 50 anos, né? Mas é um paciente que está em sofrimento, né? O verbo ser e estar. Ele não é, ele está. E aí, voltando aqui, né? A integração entre essas duas edições mostra uma continuidade muito clara. Então, a primeira edição, ela oferece um núcleo do raciocínio, que é avaliar o risco, compreender a intenção como um contínuo, explorar os motivos, trabalhar a desesperança, introduzir contradições nas conclusões rígidas e inclinar a balança contra este comportamento. A segunda edição, ela preserva esse núcleo, mas vai atualizar a linguagem ali, claro, né? 46 anos que se passaram, então precisa atualizar essa linguagem. E vai ampliar os recursos práticos, especialmente com avaliação contínua, planos de segurança, cartões de enfrentamentos, kits de esperança, manejo de crise e uma maior diferenciação entre o risco agudo e os padrões mais crônicos de ideação.
O que foi aprofundado aqui foi a operacionalização do manejo, foi aprofundado na segunda edição. O que foi modificado, a forma de organizar os recursos de segurança e prevenção de risco. E o que deixou de ser enfatizado da mesma maneira, da segunda edição para a primeira, foi uma linguagem mais centrada apenas na dissonância cognitiva e na correção das crenças fixas. E o que há de novo é uma formulação mais prática e preventiva que prepara o paciente para atravessar crises fora da sessão. Então, gente, perceba, né? Eu fiz a introdução do primeiro capítulo, coloquei a segunda e agora eu mostro essa comparação para ficar mais claro para vocês, né? Como foi a criação da terapia cognitiva. O início ali, não é o primeiro livro da terapia, mas foi um dos principais ali, né? Aquilo que foi editado para aquilo que nós temos hoje na nossa prática profissional. Então, para o nosso estudo aqui, né, essa ideia de estudar este livro, a contribuição central deste capítulo é mostrar que o manejo do paciente em crise, com risco, com comportamento aqui, em terapia cognitiva, não é algo separado da TCC, mas é uma aplicação direta do modelo cognitivo em uma situação de maior gravidade. Então, a gente vai continuar trabalhando com pensamentos, crenças, significados, previsões, desesperança, solução de problema e comportamento, mas com uma urgência clínica maior e com uma responsabilidade de monitoramento mais intensa, porque o paciente aqui em risco, ele precisa ser ajudado a questionar a certeza de que não há saída, porque ele tem a certeza, então a gente começa a questionar essa certeza que ele tem, né? A gente começa a trabalhar para que ele suporte esse tempo necessário para que a crise perca força, porque a crise, gente, ela tem um pico, ela tá aqui, tem o pico e ela acaba, tá? E a gente vai ajudar também a reconstruir alternativas concretas para problemas que naquele momento parece para o nosso paciente insolúvel. Então, a desesperança, ela precisa ser tratada como alvo clínico central. Então, quando o paciente ele acredita que nada pode mudar, toda a intervenção parece inútil. Quando uma pequena possibilidade de mudança aparece, mesmo que pequena, a terapia ganha espaço para continuar. Então, Beck ele nos mostra que o profissional cognitivo precisa ser capaz de entrar nesse ponto com firmeza, humanidade e precisão clínica. Então, a gente tem que ser firme, mas a gente tem que ser humano, nós precisamos ser empático, mas também nós precisamos utilizar a técnica, né? O trabalho aqui, a precisão clínica. Então, é um trabalho cuidadoso de abrir esse sistema que está fechado, esse sistema de desesperança. Nós precisamos ampliar as alternativas, fortalecer os recursos e manter o paciente vivo o suficiente para que a vida ela volte a ter possibilidades reais de mudança. Então, gente, aqui a gente finaliza este capítulo, tá? No próximo encontro, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o capítulo 11, que vai falar sobre a entrevista com um paciente deprimido ali, com comportamento de risco. E aí, esse capítulo 11 da primeira edição, tá? Ele vai trazer exemplo clínico muito interessante, então aconselho que vocês leiam lá com calma, com paciência, para vocês perceberem, para vocês entenderem melhor nos exemplos, na prática, como funciona. E na segunda edição, nós vamos acompanhar pelos capítulos 9 e 14, tá? Que vai falar tratando o paciente com este comportamento, mais exemplos de caso ampliado. Então, nós vamos trabalhar 2 capítulos na segunda edição, tá? Gente, agradeço vocês por assistirem aqui. Se esse conteúdo faz sentido para vocês, não esquece de dar um joinha aí para mostrar para mim que faz sentido, que eu posso continuar aqui, que vocês estão acompanhando, tá gostando, né? Se inscreve aqui no canal, comenta o que mais chamou atenção nessa aula e compartilhe com outras pessoas também que estão aprofundando os seus estudos em terapia cognitiva. Então, eu espero vocês nas próximas aulas.